Dentro do plano de Deus, vejam, existe a promessa de Deus e nós vamos ver algumas promessas aqui. Por exemplo, o Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Há um compromisso de Deus de o justo não passar fome. Gente, significa que um justo não poderá passar fome? Não poderá passar. Paulo mesmo descreve situações em que ele viveu, em que ele estava sofrendo por conta da proclamação do Evangelho. Dentro do Novo Testamento, a gente já vê isso. Vê o quê? Igrejas, pessoas que estão sofrendo perseguição, e por perseguição envolve perder propriedade, perder recursos, passar por dificuldades. Então, não significa que nós não passemos por situações de risco, situações críticas, vamos passar. Deus promete nos prometer, mas não nos cuidar, nos proteger, mas não significa que nós estamos isentos de passar pela morte, seja por uma enfermidade, seja por um assalto, seja um acidente, o que for. Mas há um compromisso de Deus, de que Ele vai cuidar do justo e não vai deixar ele ter fome. No capítulo 10, versículo 22, ele diz: a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Dentro da bênção de Deus, é fato, a gente tem que olhar para o Antigo Testamento e dentro da aliança que existia no Antigo Testamento, a promessa de Deus era que aquela nação, aquele povo daquela nação iria enriquecer. Nós não estamos na condição daquela nação, mas tem uma série de princípios que valem tais como, vai dizer no Salmo 1, tudo quanto fizer será bem-sucedido se meditar na palavra de Deus. Então, dentro da bênção do Senhor está o suprimento e suprir com bondade, com generosidade. E por isso nós podemos ver e rever versículos que falam sobre isso, tais como: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É lógico que para alguém dizer isso tem que ter alinhado a sua expectativa com a expectativa de Deus. Porque se as suas expectativas estão desbalanceadas, desalinhadas com aquilo que Deus orienta, a pessoa pode estar ganancioso, ambicioso, e Deus não atende às suas necessidades e seus desejos. O próprio apóstolo Paulo também vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele está escrevendo para uma igreja que se caracterizava por contribuir com a obra missionária, no caso, o apóstolo Paulo. E em função da contribuição que aquela igreja dava para aquele missionário, Paulo está dizendo: Deus há de suprir, segundo a sua riqueza em glória, cada uma das vossas necessidades. É Deus quem supre. A mesma ideia, Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 9, que ele diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. É a mesma situação de Filipe. Paulo tinha obtido da igreja de Corinto um compromisso de contribuir com uma necessidade que era a dos santos que moravam em Jerusalém por conta da perseguição. Ele cita o exemplo dos macedônios, e ele quer, com o exemplo dos macedônios, com o compromisso que aquela igreja assumiu, ele está dizendo: sigam em frente, esse é o caminho, cumpram o que vocês prometeram, Deus vai suprir as necessidades de vocês, cada uma das necessidades de vocês. Isso não quer dizer que Deus está comprometido em torná-lo rico, mas está comprometido em suprir aquilo que é necessidade. Então, existem limites no compromisso de Deus? Existem. Veja, por isso vos digo, é o Senhor Jesus quem fala,
Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ele está falando sobre estar ansioso sobre o que comer, beber, vestir. É básico. É o essencial. E o Senhor fala da garantia que nós temos nele, de que Ele vai suprir, vai cuidar de cada uma das nossas necessidades. É promessa dele. Por isso, então, nós somos exortados, como Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7, 8 e 17, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Há um princípio aqui que nós devemos levar em conta do contentamento, se tem o que comer e o que vestir. Significa que seria errado ou alguém não viraria rico? Não, ele chega a dizer nesse mesmo contexto. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para vosso aprazimento. Existiam ricos e não tinha problema ser rico. O problema é se o rico começa a confiar na sua riqueza. Ou se vive em função de querer ser rico. Na semana que passou, eu estava conversando com alguém que estava descrevendo uma situação de alguém que aluga um imóvel para ele. E ele dizia, Fernando, o camarada era um industrial poderoso na região. Ele perdeu tudo. Ele tinha dívidas com o governo no valor de 75 milhões de reais. Ele perdeu tudo. Eu alugo um imóvel para usar como meu negócio, e ele me pediu a devolução do imóvel porque, se tiver alugado, a justiça pode pegar o seu último imóvel. Ele tem que morar lá para não perder aquele imóvel. Pode confiar em riqueza. Ladrão rouba, o governo rouba, os planos consomem, a inflação consome. Não deve confiar nisso. Confiar no Senhor, que tem o compromisso de suprir as nossas necessidades essenciais.